Bora, rapaziada de Química Analítica, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de cada um. Todo mundo esteja mais tranquilo agora que passou as institucionais, né? E hoje a gente vai ver o nosso último assunto antes da nossa outra parcial, beleza? Como eu tinha mencionado, a gente precisa ver na parte de Química Analítica quantitativa o que é volumetria de neutralização. E para isso, na última aula que eu disponibilizei para vocês, a gente estudou o que é o equilíbrio ácido-base. Nós fizemos uma breve revisão do que são ácidos, do que são bases, a definição de arrênios, a classificação. A gente viu o que é a autoionização da água e finalmente chegamos no conceito de pH, não é? Que é uma medida do índice de acidez, certo? Hoje a gente vai tratar de quantificar a concentração de uma solução que tenha um caráter mais ou menos ácido ou um caráter mais ou menos básico, beleza? Então, o objetivo disso está dentro do nosso escopo da química analítica quantitativa, que é quantificar o quanto que uma espécie química está presente numa solução, não é verdade? Bom, sem mais delongas, vamos começar, pessoal. Nosso objetivo permanece o mesmo, certo? A gente quer que todo mundo tenha as competências necessárias para distinguir o caráter de substâncias ácidas básicas e hoje a gente vai falar dos sais. Tem uma coisa importante sobre isso que vai fazer a gente entender volumetria de neutralização. Assim como estimular em vocês as habilidades para desenvolver cálculos de volumetria de neutralização. A gente vai ver como que a gente procede, qual que é o procedimento experimental para realizar essa técnica e como que a gente usa o resultado dessa técnica para calcular a concentração de uma solução desconhecida por meio dessa técnica. Beleza, pessoal? A motivação para isso permanece a mesma. É preciso que vocês entendam que esse caráter ácido ou caráter básico de substâncias vão aparecer em grande parte no nosso cotidiano e eu estou falando inclusive de substâncias que interagem com o organismo humano, certo? Então eu já tinha mencionado que um exemplo é o ácido clorídrico produzido no estômago. O ácido clorídrico, HCl, que facilita a digestão, tem esse caráter ácido. Por outro lado, outras substâncias têm um caráter básico, como por exemplo o próprio hidróxido de magnésio, né, que compõe o leite de magnésio, que é utilizado para combater a acidez estomacal. E até mesmo outras substâncias importantes, incluindo fármacos, um importante analgésico anti-inflamatório, o AS é um ácido. Então ele apresenta esse caráter ácido numa solução, certo? Então é do nosso interesse quantificar a concentração de substâncias que tenham esse caráter, o caráter ácido ou o caráter básico, beleza? Mas antes a gente precisa fazer mais uma revisão necessária, a última, pessoal, última revisão necessária antes de falar de fato de volumetria de neutralização. A revisão que a gente precisa fazer é entender, afinal, o que são sais. A gente sabe que são sais, mas a gente precisa definir para entender de fato o que eles são, tá? Bom, do ponto de vista de arrênios que propôs o que é um ácido, o que é uma base, também propôs o que é um sal, porque ele observou que o sal é justamente um composto formado junto com a água na reação de um ácido com uma base. Então, Arrhenius observou que quando a gente coloca duas soluções que tem uma um caráter ácido e outra um caráter básico para reagir, o produto dessa reação química é um sal e junto com esse produto é formada a água. Então um exemplo é essa reação aqui. Quando a gente coloca para reagir o HCl, ácido clorídrico, com NaOH, hidróxido de sódio, a gente observa a formação de um sal, que é o NaCl, cloreto de sódio, está presente no sal comum, sal de cozinha, e água. Ou seja,
a partir dessa reação que acontece entre um ácido e uma base, ele propôs que o produto é um sal, juntamente com a água, beleza? Esse tipo de reação que acontece entre um ácido e uma base, a gente chama de reação de neutralização, tudo bem? Neutralização é essa reação. E sempre o sal formado vai ser composto por pelo menos um cátion e pelo menos um ânion. No caso dessa reação de neutralização, o cátion sempre vai vir da base e o ânion sempre vai vir do ácido. Quem que é o ânion desse ácido aqui? É o ânion cloreto, né, do cloro. Então, o cloreto vai ser o ânion do sal. E quem que é o cátion dessa base? É o sódio. Então, o sódio vai ser o cátion desse sal. Justamente por isso, então, que a gente entende que se tem um ácido que libera ânions cloreto e uma base que libera cátions de sódio e os dois reagem, a gente vai ter como produto um sal que é o cloreto de sódio. Beleza, pessoal? Então, os sais, a gente pode dizer, são formados por pelo menos um cátion e pelo menos um ânion, como eu acabei de falar. Nesse exemplo do NaCl, que eu acabei de dizer, a gente tem um cátion e um ânion. O cátion sempre aparece na frente, na fórmula química, tá? O cátion, nesse caso, é o sódio, Na+. E o ânion é o cloro, Cl-, o ânion cloreto, certo? Mas para qualquer outro sal vai acontecer a mesma coisa. Então, nesse outro exemplo, a gente tem esse outro sal, que é o NaHSO4. Nesse caso, a gente vai ter também pelo menos um cátion e pelo menos um ânion. O ânion, nesse caso, é o SO4 2-. E nesse sal especificamente, a gente tem mais de um cátion. Quais são eles? O cátion Na+, e o cátion H+, certo? Aí, nesse caso, a gente vai ter um sal diferente do NaCl, né? Porque o NaCl tem um ânion e um cátion. Nesse outro caso, a gente tem dois cátions e um ânion. De qualquer maneira, a gente chama de sal normal todos esses sais que são compostos por somente um cátion e somente um ânion, beleza? Mas todo mundo fica ciente que sempre vai ter pelo menos um cátion e pelo menos um ânion. Pode ter mais de um cátion ou mais de um ânion, mas sempre vai ter um de cada, certo? Então, falando dos sais normais, a fórmula geral dos sais normais vai ser sempre descrita da seguinte maneira, pessoal. Se a gente souber que o sal é composto por um cátion B de carga X+, e um ânion A de carga Y-, então um sal composto por esse cátion B de carga X+, e por um ânion A de carga Y-, sempre vai ter qual fórmula geral? Vai ter a fórmula geral tal que a carga do ânion vai ser igual à quantidade de cátions. E a carga do cátion vai ser igual à quantidade de ânions na molécula. Então, se o cátion tem uma carga de X, então vai ter X ânions na molécula. Se o ânion tem uma carga Y, então vai ter Y cátions na molécula. Então a fórmula geral sempre vai ser desse jeito aqui. Carga do ânion é a quantidade de cátions, ó. Carga do ânion é Y, então vai ter Y cátions. E carga dos cátions, carga do cátion vai ser igual à quantidade de ânions. Então a carga do cátion é X, então a quantidade de ânions vai ser X, beleza? A gente faz essa cruzinha aqui para determinar a fórmula geral de um sal normal, certo? E sempre a gente escreve o cátion na frente, tá? O cátion antes do ânion. Então, no NaCl, ó, o cátion, Na+, aparece antes. Aqui no NaHSO4, mesma coisa, os cátions aparecem antes do ânion. Parece muito confuso, né, quando a gente olha só para a fórmula geral. Mas se a gente pegar alguns exemplos, a gente consegue entender melhor. Como que, sabendo quais são o cátion e o ânion que compõem o sal normal, a gente dá a fórmula química deles, do sal respectivo, tá? Então, vamos pegar esses exemplos aí. Primeiro, esse exemplo que a gente
tá usando continuamente, né? Vamos descobrir, ou melhor dizendo, determinar qual que é a fórmula química de um sal composto por um cátion de sódio, né, Na+, e por um ânion de cloro, Cl-, ânion cloreto. Bom, a carga do sódio, Na+, se não está aparecendo nada além do mais, é 1, né? Então a carga do sódio é 1. A carga do cátion é 1. E a carga do ânion é 1 também. Então, quantos de cada vão ter na molécula, né? Quantos cátions e quantos ânions vai ter? Se a carga do ânion é 1, vai ter um cátion. Se a carga do cátion é 1, vai ter um ânion. Então, um Na, Na, um Cl, Cl. Então, a fórmula química vai ser NaCl. Certo? Como o índice é 1, não precisa escrever aqui embaixo. É só isso, NaCl. Certo? Mas vamos dar mais exemplos para ficar mais fácil de entender? Vamos ver como é que fica a fórmula química de um sal composto pelo cátion K+, né, potássio, e pelo ânion Cl-, cloreto. Bom, qual que é a carga do cátion K+? Ele tem a carga de 1, né? E qual que é a carga do ânion cloreto, Cl-? Tem a carga de 1 também. Então vai ter 1 potássio e 1 cloro na molécula. Portanto, 1 potássio K, 1 cloro Cl. Não precisa colocar os índices, já que a quantidade de cada um na molécula é 1. Então, a fórmula química do sal composto por cátion de potássio e ânion cloreto é o KCl, cloreto de potássio. Beleza, pessoal? Mas vamos dar mais exemplos para ficar mais fácil de entender. Qual que é a fórmula química de um sal composto pelo cátion Ca2+, né, cálcio, e pelo ânion NO3-, que é o ânion nitrato? Bom, qual que é a carga do ânion? 1. Então vai ter 1 cálcio na molécula. Qual que é a carga do cátion? 2. Então vão ter 2 nitratos na molécula. Então a gente escreve, é 1 cálcio, então só Ca. Mas são 2 nitratos, então a gente escreve NO3, 2. Pronto. A fórmula química do sal composto por cátion Ca2+, e por ânion NO3- é CaNO3, 2. Certo? Carga do ânion, quantidade de cátions. Carga do cátion, quantidade de ânions. Beleza, pessoal? Mas vamos dar outro exemplo também para fixar de vez. Qual que vai ser a fórmula química de um sal composto por cátion Ca2+, né, cálcio, e ânion SO4 2-, sulfato? Qual que é a carga do cátion? 2. Então tem que ter 2 ânions, né? E qual que é a carga do ânion? 2. Então tem que ter 2 cálcio na molécula, né? Então, em tese, seria Ca2SO4 2. Mas o que acontece quando esses índices são repetidos, né? São redundantes. Ca2SO4 2 você não precisa colocar. Porque se os índices são 2, o índice do cátion e do ânion é 2, então a quantidade de um e do outro na molécula é igual. Logo você faz uma simplificação dividindo esses índices, cada um deles por 2, e na verdade o que a gente tem é um cátion e um ânion na molécula. Beleza, pessoal? Não é para estar Ca2SO4 2, é só CaSO4, já que Ca2SO4 2 é redundante e não está certo. Beleza, pessoal? Então, entendido o que é um sal pela definição de Arrhenius, entendido como que a gente dá a fórmula geral dos sais normais, vamos agora falar, pessoal, da nomenclatura desses sais, tá? A nomenclatura dos sais é sempre seguindo essa regra. Você dá o nome do ânion, vai ser de nome do cátion. Sempre o nome de um sal normal vai ser isso. Então vamos pegar essa série de exemplos e ver qual que vai ser o nome desses sais. O nome do NaCl, o nome do Na2CO3, o nome do NaOCl e o nome do BaSO4. NaCl é um sal composto pelos íons, né? O cátion Na+, e o ânion Cl-. O cátion sódio e ânion cloreto. Então não é nome do ânion de nome do cátion, nome do ânion é cloreto. De nome do cátion, sódio. Portanto, vai ser cloreto de sódio. Simples dessa maneira, certo? Então vamos ver outros exemplos. No caso do sal Na2CO3. Esse sal
é composto pelos cátions Na+, e ânion CO3, né? O cátion é o sódio e o ânion CO3 é o carbonato. Então o nome não é nome do ânion de nome do cátion. Qual o nome do ânion? Carbonato. De nome do cátion, sódio. Portanto, o Na2CO3 é o carbonato de sódio. Certo, pessoal? Bem simples. Mais um exemplo para a gente fixar. Qual que é o nome desse sal aqui? O NaOCl. Ele é composto, né, pelo cátion Na+, sódio outra vez, né? E o ânion ClO-, que é o ânion hipoclorito. Então, o nome desse sal não é nome do ânion de nome do cátion, o nome do ânion é hipoclorito. E o nome do cátion é sódio. Portanto, o nome do NaOCl vai ser hipoclorito de sódio. Beleza, pessoal? O hipoclorito de sódio, que é um importante desinfetante, né? Está presente na água sanitária, por exemplo. E para terminar, vamos ver esse último exemplo, o sal BaSO4. Qual que é o nome desse sal? Bom, ele é composto pelo cátion Ba2+, né, bário, e ânion SO4 2-, sulfato. Então o nome do sal não é nome do ânion de nome do cátion, então o nome do ânion é sulfato e o nome do cátion é bário. Então o nome do BaSO4 é sulfato de bário. Bem simples, pessoal. A única coisa que não parece bem simples assim, né, é saber quando que o nome vai ser cloreto, quando que o nome vai ser carbonato, hipoclorito, sulfato. A gente não tem como saber isso de cabeça, na verdade. A menos que a gente tenha muita prática nisso, né, que a gente vai lembrar a partir da fórmula química do ânion, a gente dá o nome dele, né. Então, nesses casos, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, né? Outra vez eu estou trazendo para vocês, que eu já tinha apresentado na parte de ácidos na aula anterior, uma tabela dos ânions mais comuns. Então, de onde que eu tirei que o ClO- é o hipoclorito? Daqui da tabela, ó. ClO- é o hipoclorito, como a gente está vendo aqui nessa tabela. De onde que eu tirei que o CO3 é o carbonato? Tá aqui, ó, CO3 carbonato. De onde que eu tirei que o SO4 é o sulfato? Tá aqui, ó, SO4 sulfato. Então você consulta a tabela de ânions para saber o nome do ânion e para saber a carga também, né, que é importante. Beleza, pessoal? Então, essa é a nomenclatura dos sais. E agora a gente vai falar bem brevemente da classificação dos sais, tá? A gente pode classificar os sais da seguinte maneira. Alguns sais a gente classifica como sais ácidos. Os sais ácidos são aqueles que contêm pelo menos um hidrogênio ionizável na molécula. Então, esse cara aqui, o NaHCO3, tem o nome de hidrogenocarbonato de sódio, tem esse nome hidrogenocarbonato porque justamente aparece aqui na molécula um hidrogênio que pode ser ionizável. Então, vocês viram que os ácidos, quando são dissolvidos no meio aquoso, liberam íons H+, de acordo com a definição de Arrhenius? Então, um sal ácido é isso. É um sal que, quando dissolvido em água, pode ionizar, liberando íon H+. É o caso desse cara, o hidrogenocarbonato de sódio. Como que a gente sabe disso? Olhando para a fórmula química, a gente vê esse hidrogênio que pode ser ionizável. O hidrogenocarbonato de sódio que também é conhecido como bicarbonato de sódio, beleza, pessoal? Então, esses são os sais ácidos, aqueles que contêm pelo menos um hidrogênio ionizável. A gente tem também os sais básicos, que também têm esse mesmo sentido, de conter uma parte da molécula ionizável. Nesse caso, se é um sal básico, ele contém na molécula um ânion ionizável, que é a hidroxila. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo aqui de sal, o AlOH2Cl. Como a gente está vendo aqui, a gente tem duas hidroxilas destacadas aqui na molécula. Daqui a gente tira que é um sal básico. Porque essas duas hidroxilas destacadas, quando o sal for dissolvido em meio aquoso, pode se dissociar, liberando naquele meio íons hidroxila.
O nome desse cara, não por acaso, é justamente cloreto dibásico de alumínio, porque o cátion é o alumínio. O ânion principal é o cloreto. Vocês estão vendo aqui o Cl. E dibásico, porque tem duas hidroxilas, né, que caracterizam a base na molécula desse sal. Portanto, isso que é um sal básico. É um sal que contém hidroxila na molécula. E um sal ácido contém um hidrogênio ionizável na molécula. Certo, pessoal? Então, entendido o que são sais ácidos e o que são sais básicos. A gente também classifica em sais duplos e sais hidratados. Sais duplos são aqueles que contêm ou dois cátions ou dois ânions na molécula. Então, exemplo de sal duplo, olhando para a fórmula química desse cara aqui, o KNaSO4. Qual que é o ânion, qual que é o cátion que a gente pode identificar nessa molécula? O ânion é SO4 2-, o ânion sulfato. Mas essa molécula de sal apresenta dois cátions, o K+ e o Na+. Cátion potássio e o cátion de sódio. Portanto, se tem dois cátions, a gente classifica esse sal como um sal duplo. Se tivesse dois ânions, também classificaríamos como sal duplo, certo? Não, por acaso, o nome desse cara aqui é sulfato, né? Porque o ânion é o sulfato. E aí duplo, porque tem dois cátions de sódio e potássio, que são justamente os cátions, sódio e potássio, nesse sal. Sulfato duplo de sódio e potássio é um sal duplo, porque tem dois cátions, beleza, pessoal? E finalmente, outra classificação que a gente pode dar para sais é em sais hidratados. Sais hidratados são aqueles que cristalizam com moléculas de água. E um exemplo a gente pode ver nessa fórmula química aqui. O CuSO4, como a gente está vendo, com esse pontinho aqui, significa que está ligado por adição a 5 moléculas de H2O, 5 moléculas de água. O que isso significa? Significa que quando esse sal aqui, o CuSO4, cristalizou, ou seja, ele começou a compor cristais que o formam como sólido, ele compôs esses cristais agarrando as moléculas de água. Beleza, pessoal? Por quê? O que a gente vê, né? Que quando acontece uma reação de neutralização, tá tudo no meio aquoso, né? Então, quando a reação de neutralização está completa, né, entre um ácido e uma base, formando um sal, né, o sal não está presente na forma sólida, ele está lá presente na forma de íons que estão dispersos no meio aquoso, não é verdade? Então, o que acontece se a gente começar a evaporar a água daquele meio aquoso? A água vai começar a evaporar e à medida que a água vai sendo evaporada, o sal vai começar a formar cristais de sólido, e é assim que a gente obtém o sal comum, por exemplo. Então, à medida que isso acontece, determinados sais vão capturando moléculas de água nos seus cristais. Então, esse tipo de sal, que vai capturando moléculas de água, a gente chama de sal hidratado. Beleza? Então, depois que toda a água do meio aquoso evaporou, ele capturou uma parte das moléculas de água nos seus cristais. E a gente tem ali um sal sólido, mas que contém moléculas de água mesmo assim na sua estrutura, beleza? É o exemplo desse cara aqui, o CuSO4. Ponto, né? 5H2O. O CuSO4 está presente na forma de cristais de tal maneira que cada uma molécula de CuSO4 nos cristais está presente junto com outras 5 moléculas de água, beleza? Não por acaso o nome desse cara é... Quem que é o ânion? Sulfato, né? O SO4 2-. Quem que é o cátion? O Cu2+, o cobre. Por isso o nome desse cara é sulfato de cobre pentahidratado. Pentahidratado porque cada molécula de sulfato de cobre está junto com outras 5, por isso o penta, moléculas de água, por isso o hidratado. Sulfato de cobre pentahidratado, portanto, é um sal hidratado. Beleza, pessoal?
Então, entendida essa classificação dos sais, aí sim a gente pode falar de volumetria de neutralização. A gente não precisava ver tudo isso sobre sais, mas era importante a gente falar o que é sal, sobre essa nomenclatura, sobre essa fórmula química, que a gente vai acabar utilizando isso, certo? Então, a volumetria de neutralização é um método entre os métodos analíticos clássicos, certo? Como o nome diz, volumetria, a gente vai medir um determinado volume em específico, certo? A gente vai já falar que volume é esse. Mas no que consiste essa técnica? Essa técnica ela é feita com esse aparato experimental. Então, por isso que nessa apresentação desse material de aula, tanto dessa aula quanto da anterior, eu coloquei essa clip art aqui desse aparato experimental. Esse é o aparato experimental de qualquer procedimento de volumetria. E esse procedimento de volumetria acontece da seguinte forma. Ele é baseado na medida do volume utilizado de uma solução padrão para provocar uma reação completa com o volume definido de uma solução problema. Nesse caso, a gente tem uma solução problema, que é uma solução que a gente não conhece a concentração. Pode ser um ácido, pode ser uma base, certo? Mas é uma solução que a gente não conhece a concentração. A gente vai pegar essa solução problema e vai botar para reagir com uma solução padrão, ou seja, uma solução que a gente sabe a concentração dela, certo? E aí o procedimento consiste em medir qual o volume que a gente utilizou da solução padrão para neutralizar a solução problema, certo? Nesse exemplo, a gente está falando de volumetria de neutralização, então é disso que a gente está falando, entendeu? Do volume necessário para neutralizar a solução problema. Então, por isso que a gente chama de volumetria de neutralização, já que é uma técnica para determinar a concentração, né, de uma solução ácida ou básica por meio de uma reação de neutralização, certo, pessoal? Então, o princípio é esse. A gente tem uma solução problema, que pode ser um ácido ou uma base, que a gente quer saber a concentração. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma solução padrão, certo? Se for para determinar a concentração de um ácido, essa solução vai ser uma base. Se for para determinar a concentração de uma base, essa solução vai ser um ácido. A gente bota para reagir e quando a reação estiver completa, a gente mede o volume da solução padrão que a gente utilizou, para então fazer o cálculo da concentração da solução desconhecida por estequiometria, certo? Então o aparato experimental é esse aqui. Basicamente o que a gente precisa é de um suporte e garras de metal, certo? Vocês lembram que a gente viu na aula de equipamento de laboratório que o suporte serve justamente para isso. A gente tem um suporte, certo? Metálico. E nesse suporte a gente tem uma garra de metal, né? Que por um lado está presa no suporte e pelo outro lado está agarrando uma vidraria. Essa vidraria é a bureta, certo? E além do suporte, garra de metal e bureta, a gente tem o Erlenmeyer. Como que a gente faz, pessoal? No Erlenmeyer, a gente coloca um volume definido da solução de concentração desconhecida, ou seja, a nossa solução problema. A gente não sabe qual é a concentração dessa solução, afinal a gente está atrás dela. Mas o volume que a gente coloca dentro do Erlenmeyer, a gente sabe, certo? Então a gente sabe o volume da solução desconhecida. A gente coloca junto com um certo volume da solução desconhecida um indicador ácido-base. A gente viu no finalzinho da última aula sobre equilíbrio ácido-base que o indicador é uma substância que muda de cor, né, de acordo com determinado pH. Então, é justamente por essa mudança de cor que a gente consegue identificar se a reação de neutralização foi completa.
Além disso, na bureta, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar até o volume completo, né, da bureta, a solução de concentração conhecida, certo? A solução padrão, né, que a gente acabou de falar. E aí, o procedimento consiste, depois disso, depois de o aparato experimental estar pronto, em controlar a quantidade da solução conhecida que a gente usa, né, por meio dessa torneira na bureta, que vai reagir com o tempo com o volume da solução desconhecida que está dentro do Erlenmeyer. Então, basicamente é um procedimento em que com uma mão a gente vai controlando o fluxo, né, da solução conhecida com essa torneira da bureta, e com a outra mão a gente vai agitando o Erlenmeyer para manter a reação sempre num meio homogêneo. E aí, assim que a gente observar a mudança de cor da solução que está dentro do Erlenmeyer, a gente fecha a bureta imediatamente e lê o volume que a gente gastou da solução conhecida, certo? Com esse volume da solução conhecida que a gente gastou e outras informações que a gente já tinha, que eu vou mostrar para vocês como a gente faz, a gente consegue calcular a concentração da solução desconhecida, beleza? Especificamente, a gente tem que dar nome para cada uma dessas soluções, para não ficar o tempo todo chamando, esse aqui é o ácido, esse aqui é a base, e a gente pode acabar se confundindo. Então, para não confundir, a convenção que a gente usa é a seguinte: a gente chama de solução titulante a solução padrão, ou seja, a solução que tem concentração conhecida e que a gente adiciona na bureta, certo? Então, a solução que vai na bureta é aquela que a gente sabe a concentração. O nome dela é solução titulante. Por que titulante? Porque esse procedimento também é chamado de titulometria. Por que titulometria? Quem lembra do início das aulas do nosso semestre vai perceber que a gente falou que concentração molar a gente também chama de título, né? Então, por isso que o nome é titulometria, já que a gente está atrás da concentração da solução desconhecida, tá? Então, a solução que vai na bureta é aquela que tem concentração conhecida e por isso a gente dá o nome de titulante, certo? E solução titulada é a solução problema, que tem concentração desconhecida e que a gente adiciona um certo volume dessa solução problema ao Erlenmeyer. Então, quem vai aqui do Erlenmeyer é o titulado, certo? Titulante na bureta, concentração conhecida. Titulado no Erlenmeyer, concentração desconhecida. Aí, o nome do procedimento vai variar de acordo com o caráter da solução titulante. Se a solução titulante é um ácido, a gente chama esse procedimento de acidimetria. Mas, se a solução titulante for uma base, a gente chama esse procedimento de alcalimetria. Alcalimetria porque a gente também viu isso na última aula, que a gente também costuma chamar base, né, de alcalis, né? Ou seja, uma solução que tem um caráter básico é uma solução que tem um caráter alcalino, certo? Então, se a solução titulante, solução que vai na bureta, é um ácido, o procedimento é chamado de acidimetria. Se a solução titulante, que vai na bureta, né, é uma base, a gente chama o procedimento de alcalimetria. E a gente tem que falar também o que é o ponto de equivalência. Pessoal, o ponto de equivalência é o ponto em que as concentrações do titulante e do titulado estão nas proporções estequiométricas da reação, ou seja, o ponto em que todo o caráter ácido e o caráter básico das soluções titulante e titulada foi neutralizado. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, vamos falar agora do princípio estequiométrico da volumetria, pessoal. Ou seja, a gente já sabe mais ou menos agora como que a gente faz, né? Vamos aprender agora como que a partir disso a gente consegue calcular a concentração da solução desconhecida, né?
Então vamos tomar um exemplo, né? O exemplo de uma solução ácida de HCl, que é um ácido forte, a gente viu isso na última aula, de concentração desconhecida, que deve ser titulada por uma solução padrão de NaOH a 1 mol por litro, certo? Então vamos supor que esse titulado, quem é o titulado, né? A solução desconhecida, que é o HCl, certo? Esteja presente no Erlenmeyer num volume de 25 ml. O que a gente vai fazer, né, pessoal, nesse procedimento? Recapitulando. A gente quer calcular, né, quer determinar, quer medir a concentração de uma solução ácida de HCl, certo? Para isso, a gente vai titular com uma solução básica, né, de NaOH a 1 mol por litro. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente monta, né, esse aparato experimental, coloca o suporte, coloca a garra, coloca a bureta. E aí, depois disso, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai pegar, um exemplo, tá? É só um exemplo isso aqui. 25 ml do titulado, ou seja, quem é o titulado? Quem tem concentração desconhecida, nesse caso é o HCl. Então a gente vai pegar 25 ml do HCl e colocar no Erlenmeyer, certo? Da solução de HCl. Beleza? Primeiro passo é esse. Segundo passo, a gente adiciona algumas gotas do indicador fenolftaleína. Por que a gente coloca a fenolftaleína? Como eu acabei de falar, fenolftaleína, um indicador ácido-base, ele muda de cor em determinado pH. E essa mudança de cor vai denunciar que a reação de neutralização está completa. Então, por isso que a gente precisa colocar no titulado esse indicador. Então, a gente coloca lá umas 5 gotas de fenolftaleína, é mais que suficiente. Certo? Após isso, o que a gente precisa fazer? A gente pode adicionar o titulante até preencher inteiramente a bureta. Quem é o titulante nesse exemplo? A solução conhecida. Qual que é? O NaOH. O NaOH, que como a gente viu, tem 1 mol por litro. Então a gente sabe a concentração dele. Então a gente coloca na bureta, até preencher ela por completo. Nesse exemplo a bureta tem 100 ml. O titulante. Ok? Então, bureta preenchida com o titulante, o que falta fazer? Como eu mencionei, e agora eu estou descrevendo mais uma vez, ao mesmo tempo em que a gente agita o Erlenmeyer com uma das mãos, para manter o meio em que está acontecendo a reação homogêneo, com a outra a gente vai controlar o gotejamento do titulante através da bureta por meio dessa torneira aqui. Então, com uma mão a gente está agitando o Erlenmeyer e com outra a gente está controlando o gotejamento do titulante através da bureta, certo? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a reação paulatinamente, né, aos poucos, até que vai chegar um momento em que o procedimento vai ter que ser interrompido quando a solução adquirir a mínima coloração avermelhada, que é a cor que a fenolftaleína fica a partir de um determinado pH, o que indica que o ponto de equivalência foi atingido. Então, a gente vai procedendo com esse método, né, agitando o Erlenmeyer com uma mão e controlando o gotejamento do titulante na torneira da bureta com a outra, até que a gente observa que, em um determinado momento, a solução titulada, né, começa a ficar avermelhada. O que a gente faz? Nesse momento, a gente já fecha a torneira da bureta e para o processo, para o procedimento. O que a gente precisa fazer depois disso? A gente só precisa medir aqui na bureta qual foi o volume gasto da solução titulante. Por isso que a bureta é toda graduada, porque a gente vai conseguir medir o volume gasto de titulante nela, certo? Feito isso, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte: a gente não sabe qual que é a quantidade de mols de reagente titulante e titulado, né? Bom, a gente está atrás da concentração, né? Da concentração molar de HCl nesse exemplo. Mas a gente não sabe
Qual que é a quantidade de mols de HCl depois que a reação foi completa, e muito menos a quantidade de mols de NaOH que a gente utilizou para neutralizar aquela solução. Então, como que a gente faz, pessoal? E por que eu estou falando dessa questão da quantidade de mols? Como eu também falei no começo do semestre, todo o processo, toda a reação química acontece em nível molecular. Ou seja, cada molécula reage com cada molécula. Nesse caso, dessa volumetria de neutralização, cada molécula de base vai reagir com cada molécula de ácido para neutralizar aquele meio. Então a gente precisa dessa informação, da quantidade de moléculas. Mas como a quantidade de moléculas é muito grande, a gente usa a informação quantidade de mols, né? E essa informação a gente não tem. Então o que a gente faz? A gente vai trabalhar indiretamente com a quantidade de mols da seguinte maneira: por meio da molaridade. Porque a gente não tem quantidade de mols, mas a gente tem molaridade de uma das soluções. Qual solução? Da solução titulante. Bom, a gente sabe que a concentração de NaOH, concentração da solução titulante, como a gente viu aqui anteriormente, é de 1 molar, 1 mol por litro. E a gente já viu que concentração molar é igual a número de mols dividido pelo volume. Então, número de mols eu não sei. Quero saber. Concentração molar, a gente tem essa informação. E o volume do titulante, a gente tem? Tem. Depois que a gente termina o procedimento, a gente tem. Depois que a gente termina o procedimento, a gente não mede o volume gasto na bureta. Então, é justamente esse volume de titulante. O que a gente faz, então, para determinar o número de mols de titulante, se a gente sabe a concentração e sabe o volume? A gente isola na equação. Então, o número de mols está aqui junto com o volume dividindo esse cara. Então, para isolar o número de mols, basta passar o volume para o outro lado com operação inversa, ou seja, multiplicando. Então, o número de mols vai ser igual a concentração molar, o volume veio multiplicando, né, vezes o volume, certo? Então, isso que é o número de mols de titulante utilizados nesse processo. Concentração do titulante vezes o volume, certo? Então, o número de mols é concentração vezes o volume. Isso a gente sabia. Agora a gente está mostrando que isso vai ser útil nesse nosso cálculo de volumetria, certo? Então, entendido que a quantidade de mols que reagiu de titulante é igual à concentração dele vezes o volume, o que a gente tem que olhar agora? A gente tem que olhar para a equação química que representa a reação. A reação envolve um ácido e uma base. O ácido é o titulado, o HCl. E a base é o titulante, o NaOH. Qual que é a reação de neutralização que acontece entre o HCl e o NaOH, que a gente já mostrou no começo? HCl reage com NaOH de tal maneira que forma um sal, que é o NaCl, e água, né? E essa reação acontece exatamente nessa proporção. Cada uma molécula de HCl reage com uma molécula de NaOH para que ocorra essa neutralização. Com isso, o que a gente pode concluir? Que o número de mols de NaOH que reagiu é igual ao número de mols de HCl que reagiu. Portanto, pessoal, olhando para essa equação química, a gente chega justamente nessa conclusão, que cada mol de HCl reage com cada mol de NaOH. Ou seja, quando a reação está completa, o número de mols de HCl que reagiu é igual ao número de mols de NaOH que reagiu. Só que quem é o número de mols de NaOH que a gente acabou de ver? Concentração de NaOH vezes o volume de NaOH. Se isso é válido para NaOH, também é válido para HCl. Logo, o número de mols de HCl é igual a concentração de HCl vezes o volume dele. Portanto, nesse procedimento de volumetria, a gente chega à conclusão que quando ele é concluído, a concentração de HCl vezes o volume do HCl é igual a concentração de NaOH vezes o volume de NaOH, certo?
Então, com isso, uma vez que a gente mede na bureta o volume de NaOH, quando a gente atinge o ponto de equivalência, a gente consegue determinar a concentração da solução problema. Quem era a nossa solução problema que a gente não sabia a concentração? O HCl, não é? Então, olhando para essa equação aqui, quais informações a gente tem? A gente tem o volume de HCl? Tem! Está no enunciado do problema. A gente viu no nosso procedimento que a gente colocou 25 ml de HCl no Erlenmeyer. A gente tem a concentração de NaOH? Tem! Ela tem que ser conhecida, a concentração do titulante. É 1 mol por litro. E a gente tem o volume de NaOH? Tem depois que a gente termina o procedimento. Que a gente olha na bureta o volume gasto de NaOH e a gente tem essa informação. Então a gente tem essas três variáveis. Qual que está faltando? A concentração de HCl. O que a gente faz para determinar ela? Que a gente queria determinar desde o começo. Isola na equação. Então quem que está junto com a concentração de HCl desse lado esquerdo? O volume de HCl. Então a gente passa o volume de HCl para o outro lado com a operação inversa. Ele está multiplicando desse lado, ele vai para o lado direito dividindo. A concentração de HCl vai ser igual a concentração de NaOH vezes o volume dividido pelo volume do HCl. Todos esses caras a gente tem e com isso a gente consegue finalmente calcular a concentração de HCl, a concentração da solução desconhecida, a concentração do titulado. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que, por meio desse procedimento analítico, a gente consegue calcular a concentração, que a gente consegue medir a concentração de um componente desconhecido. Beleza, pessoal? É um procedimento de volumetria, porque a gente mede diretamente um determinado volume, que é o volume de titulante. É um procedimento de volumetria de neutralização, porque a reação envolvida é uma reação de neutralização. E é um procedimento, um método analítico clássico ou estequiométrico, porque a gente só chega nessa conclusão de qual é a concentração da solução desconhecida quando a gente leva em conta a estequiometria da reação. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente consegue calcular a concentração de uma solução desconhecida, que tenha um caráter ácido ou básico, né, usando volumetria de neutralização. Beleza, pessoal? Então, outra coisa importante de falar é o seguinte. Se a gente for prestar bem atenção, quem percebeu na última informação da aula anterior, viu que o indicador fenolftalina ele muda o pH ele muda a coloração de incolor para avermelhada num pH de aproximadamente 8. E quem viu no final da última aula a questão da neutralização, da solução neutra, percebeu que uma solução só é neutra quando o pH é de aproximadamente 7. E nesse caso, em que a gente apresentou a neutralização de um ácido forte por uma base forte, a gente espera que a reação de neutralização se complete justamente com um pH neutro, um pH de aproximadamente 7. Então a gente pergunta, será que a nossa medida não está errada? Já que a reação se completa com pH de 7, mas o indicador só vira com pH de 8? E eu respondo para vocês, esse erro existe, mas esse erro é quase insignificante. Por quê? Porque todo mundo tem que lembrar que pH, pela definição que a gente deu na última aula, é igual a menos log da concentração de íons de hidroxônio. Portanto, o pH é uma função de escala logarítmica. Portanto, a curva de variação do pH tem esse aspecto aqui, o aspecto de um logaritmo. E ele tem esse aspecto que apresenta qual comportamento? Nesse procedimento que a gente acabou de descrever, de neutralização de uma solução ácida por uma base, o pH vai aumentando de uma forma muito sutil à medida que a gente vai
incrementando bem o volume de titulante no meio do titulado. O pH, como a gente está vendo, vai aumentando muito, de forma muito ligeira, quanto mais a gente aumenta o volume de titulante. Até que chega um determinado momento, perto do volume suficiente para que a neutralização ocorra, que aí a curva do pH tem uma subida aqui extremamente brusca, certo? Uma subida extremamente brusca, e se você passar um pouquinho do volume, a gente já vai ter um pH muito maior do que o pH de neutralização, que é 7, né? Então o que a gente observa a partir dessa curva? O ponto de equivalência é 7, quando ocorre a neutralização, pH neutro, né? Então, no ponto de equivalência, a gente tem um determinado volume aqui de NaOH, que representa de fato o volume suficiente para neutralizar aquela solução. Só que, como eu acabei de falar, a fenolftalina vira com pH de mais ou menos 8. Só que vamos acompanhar essa curva. Um pH de 8, pH de 8 vai bater aqui na curva, e a gente vai notar que o volume de NaOH para um pH de 8 é quase a mesma coisa que o volume de NaOH para um pH de 7. Por isso que esse erro é baixo. Por quê? Porque o pH tem escala logarítmica. E esse erro é quase tão insignificante que ele está numa faixa de 0,10%. Então, por causa disso, por ele ser um erro muito baixo, a gente pode utilizar a fenolftalina mesmo assim, beleza, pessoal? E só para completar o exemplo que a gente viu, vamos supor que a solução virou, ou seja, o titulado ficou avermelhado quando o volume indicado de titulante na bureta foi de 15 ml. A partir disso, a gente vai poder então calcular a concentração do titulado como, né? A gente já tinha chegado à conclusão que concentração de HCl é igual a concentração de NaOH vezes o volume de NaOH dividido pelo volume de HCl. O que a gente faz? Substitui os dados que a gente tem. Qual que é, nesse exemplo, o volume de titulante que foi gasto, que foi lido na bureta? 15 ml. Então, substituindo todos os dados, o que a gente tem? Concentração de NaOH, a gente viu no enunciado que era 1 mol por litro, então é 1. O volume de NaOH gasto na bureta está informado aqui, 15 ml. 1 vezes 15, 1 vezes 15. E o volume de HCl, como eu já tinha dito, né, foi acrescentado 25 ml de HCl na LMI. Então aqui embaixo é 25. Fazendo essa conta, né, 1 vezes 15 dividido por 25, a gente tem que a concentração de HCl para esse exemplo é de 0,6 molar, 0,6 mol por litro. Então, só fazendo esse procedimento, só fazendo esse cálculo, a gente conseguiu chegar na informação da concentração de HCl sem a gente saber qual que era qualquer outra informação a respeito de como essa solução foi preparada. Beleza, pessoal? Então, finalmente, né, a concentração do titulado, né, solução aquosa de ácido clorídrico, é de 0,6 mol por litro, certo? Então é isso, pessoal. Isso que é uma técnica de análise quantitativa, uma técnica que nos permite chegar à conclusão da concentração de uma espécie. Concentração essa desconhecida. Nesse caso, a espécie era o ácido clorídrico e a gente chegou à conclusão de qual era a concentração dessa espécie. Beleza, pessoal? Então é isso. Não fiquem muito preocupados, tá? Não precisa ficar decorando todas as partes. O que precisa saber é escrever a equação da reação de neutralização e saber que sempre a concentração do titulante vezes o volume do titulante é igual a concentração do titulado vezes o volume do titulado. Sabendo disso, você só vai isolar na equação a concentração do titulado que você está atrás e calcular essa tal concentração que você não sabe. Beleza, gente? A única coisa que a gente tem que mencionar também é o seguinte: esse exemplo que a gente acabou de dar é uma volumetria de neutralização de um ácido forte por uma base forte.
Mas o que acontece se a gente precisar titular um ácido fraco com uma base forte? No caso de um ácido fraco, o que vai acontecer com o pH? O pH, o ponto de equivalência, melhor dizendo, não vai estar num pH de... O ponto de equivalência não vai estar num pH de mais ou menos 7. O ponto de equivalência na titulação de um ácido fraco por uma base forte vai estar um pouco mais alto, vai estar entre 7,76 e 9,70. Beleza? Então, esse procedimento em que a gente vai ter um ponto de equivalência maior que 7, a gente tem que levar em conta isso para escolher outro indicador, certo? Então, pode ser a fenolftaleína? Depende. Mas a gente vai ter que escolher um indicador ácido-base nesse tipo de procedimento que suporte aí uma mudança de cor nessa faixa de pH. A gente vai já ver uma tabela de indicadores, certo? Outro detalhe importante que a gente pode falar é que esse procedimento, né, como a gente já mencionou, em que o titulante é uma base, a gente chama de alcalimetria. Então, um exemplo de titulação de ácido fraco por uma base forte é a alcalimetria com NaOH de uma solução aquosa de ácido acético. Ácido acético, como todo ácido orgânico, é um ácido fraco. Então, esse procedimento aqui, uma alcalimetria com NaOH de uma solução aquosa de ácido acético, vai ter um ponto de equivalência um pouco maior que 7, e a gente tem que levar isso em conta na hora de escolher o indicador ácido-base. Já numa titulação de uma base fraca por um ácido forte, como o exemplo da acidimetria, né, porque agora o titulante é um ácido, com HCl de uma solução aquosa de hidróxido de amônio, e o hidróxido de amônio é uma base fraca, nesse caso, da titulação de uma base fraca por um ácido forte, aí o ponto de equivalência já não vai estar em 7 também, ele vai estar menor que 7, ou seja, o pH do ponto de equivalência é mais baixo. Nesse caso, o ponto de equivalência se situa, no geral, em medidas de pH entre 4,30 e 6,25. E aí, outra vez, a gente vai poder usar a fenolftaleína nessa titulação? Claro que não. A gente está trabalhando com a base fraca sendo titulada por um ácido forte. Então, a gente tem que levar isso em conta na hora de escolher outro indicador ácido-base para esse procedimento, para essa acidimetria, certo? E essa escolha de indicadores pode ser feita consultando essa tabela, tá, pessoal? Mas o certo é que, além de consultar essa tabela, a gente saiba qual que é o pH no ponto de equivalência, tá? Para cada caso específico. Então, se a gente estiver falando da titulação de uma base fraca por um ácido forte, o pH está variando entre 4,30 e 6,25 no ponto de equivalência. Portanto, a gente vai ter que escolher um indicador que mude de cor nessa faixa de pH. Entre 4,30 e 6,25, a gente pode escolher, por exemplo, a púrpura de brosocremol. A gente está vendo aqui o pH muda mais ou menos nessa faixa. Então, a gente já não vai usar a fenolftaleína nesse procedimento, que muda de cor nessa faixa de pH. A gente vai usar a púrpura de bromocresol. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que levar em conta essas particularidades quando a gente tratar de um titulado que é um ácido fraco ou uma base fraca, tá? Finalmente, pessoal, a gente tem que falar também da titulação de poliácidos. Quem prestou atenção na classificação dos ácidos na última aula, viu que a gente tem diácidos, triácidos e tetrácidos, né? A classificação dos ácidos de acordo com a quantidade de íons ionizáveis, né? De íons H+ ionizáveis, né? Quantidade de hidrogênios ionizáveis, né? Melhor dizendo. Então, nesse caso, a gente tem um poliácido, né? E aí, com um poliácido, a gente vai ter que prestar atenção num aspecto bem particular, né, na volumetria de neutralização. Bom, nesses casos, a gente observa, no caso de um poliácido, que o poliácido ele não ioniza os hidrogênios quando dissolve em meio aquoso de uma vez só.
Ou seja, vamos tomar o exemplo do ácido carbônico, o H2CO3. Quando o H2CO3 é dissolvido em água, ele não libera esses dois íons de hidrogênio de uma vez só no meio aquoso. Essa ionização não é de uma vez só. Essa ionização acontece em etapas, certo? Então, o H2CO3 primeiro libera um hidrogênio e depois vai liberar outro hidrogênio, certo? Com isso, se a gente precisar titular uma solução que contém esse cara, a gente tem que levar isso em conta, sabendo que vão acontecer duas neutralizações. Que duas neutralizações são essas? Bom, vamos supor que a gente precise titular uma solução de H2CO3 com NaOH, certo? Então a gente vai botar para reagir o H2CO3 com NaOH. O que a gente vai observar? A gente vai observar que primeiro esses dois caras reagem formando o NaHCO3 mais H2O. Como a gente está vendo, esse sal formado na primeira neutralização é um sal ácido, né? A gente acabou de ver que sal ácido é aquele que contém hidrogênio ionizável. E por que é formado um sal ácido primeiro? Porque o H2CO3, quando dissolveu no meio aquoso, não liberou os dois ácidos de uma vez, os dois hidrogênios de uma vez, ele liberou só um. Então, por isso, quando ele reage com NOH a uma certa concentração, ele primeiro forma um sal ácido, que é o hidrogênio carbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio. Aí o que acontece? Se a gente for colocando mais NaOH na solução, o que a gente vai notar com o tempo? Que esse sal ácido, o NaHCO3, o hidrogênio carbonato de sódio, vai reagir com esse NaOH excedente, né? E aí sim, formando outro sal, que é o carbonato de sódio, numa segunda neutralização. Entenderam? Pelo fato de esses tipos de ácidos não liberarem os hidrogênios todos de uma vez, a neutralização vai acontecendo em etapas, certo? Então, nestes casos, geralmente a gente procede, né, com a titulação, sempre levando em conta o pH da última neutralização, para proceder com a titulação completa, certo, pessoal? Então, no caso dos poliácidos, a gente tem que saber que isso acontece e procurar saber qual que é o ponto de equivalência da última neutralização, certo? Então, especificamente nesse caso do ácido carbônico, o pH da segunda titulação é de 9,76, né? Já não é um pH de 7, né? 9,76. Então, com isso, a gente tem que escolher um indicador ácido base que esteja numa faixa de pH entre 9 e 11, ou seja, um indicador que vai mudar de cor entre 9 e 11, tá? E outro detalhe importante, nesses casos, o cálculo da volumetria também deve levar em conta a estequiometria da reação global. Como eu falei, volumetria de neutralização é um método estequiométrico, ou seja, a gente tem que saber a estequiometria da reação. O que isso significa? Significa que a gente tem que saber quantas moléculas reagem de ácido e de base para a gente colocar isso na nossa conta para calcular a concentração da solução desconhecida. Nesse caso, solução de concentração desconhecida é a solução de ácido carbônico, tá? Então, a gente tem as reações parciais, beleza, a gente entende que primeiro o ácido carbônico reage com NaOH formando hidrogênio carbonato e depois o hidrogênio carbonato reage com NaOH formando carbonato. A gente sabe, ok, mas a gente tem que levar em conta na nossa conta da titulação a reação global. E qual que é a reação global? A reação global é a seguinte: cada molécula de ácido carbônico vai reagir com duas moléculas de NaOH, formando uma molécula de carbonato de sódio e duas moléculas de água. Como que a gente sabe que é isso que acontece? A gente sabe que é isso que acontece porque a gente sabe que primeiro
o cara que está participando como ácido é o ácido carbônico. E o cara que está participando com a base é hidróxido de sódio. O último sal formado é o carbonato de sódio. E finalmente o que é sempre formado na neutralização é a água. Mas como que a gente sabe esses coeficientes? Que é um ácido carbônico e 2 moléculas de NaOH. A gente tem que saber isso olhando para o balanceamento dessa equação. O que é uma equação química balanceada? É uma equação em que a quantidade de átomos de cada elemento é igual nos reagentes aos produtos, certo? Vamos avaliar isso aqui para esse exemplo. Então, vamos supor o caso do hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio a gente tem nos reagentes? Bom, 2 átomos aqui da molécula de H2CO3 e 2 átomos da molécula de NaOH, já que a gente tem 2 moléculas de NaOH, ou seja, a gente tem 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. E quantos hidrogênios a gente tem nos produtos? 4 hidrogênios da molécula de H2O, já que a gente tem 2 vezes 2, né? 4 por causa que tem 2 moléculas de H2O nos produtos, certo? Então tem 4 hidrogênios nos produtos. 4 hidrogênios nos produtos, 4 nos reagentes. A gente sabe que em relação ao hidrogênio, essa equação química está balanceada. A mesma coisa para o sódio. Ó, tem 2 átomos de sódio nos reagentes e 2 átomos de sódio nos produtos. A partir disso que a gente vai sabendo se a equação química está balanceada, certo? Se ela não estiver balanceada, a gente tem que balancear, ou seja, a gente tem que descobrir quais que são esses coeficientes estequiométricos, certo? Mas nesse caso eu já fiz esse trabalho para vocês, então a gente já fica ciente aqui. Nessa reação, né, nesse procedimento de titulação do ácido carbônico, cada molécula de ácido carbônico reage com 2 moléculas de NaOH na titulação completa, certo? Portanto, né, o cálculo titulométrico vai ter que levar em conta essa reação global. Cada molécula de H2CO3 reage com 2 moléculas de NaOH. Como que a gente arma a nossa continha para determinar a concentração desconhecida de H2CO3? Da seguinte forma: número de mol de H2CO3 a gente divide pelo coeficiente estequiométrico dele, que é quanto? Bom, se não aparece aqui na frente, então o número estequiométrico dele é 1. Isso vai ser igual ao número de mols de NaOH dividido pelo coeficiente estequiométrico. Qual que é o coeficiente estequiométrico do NaOH? 2, certo? Então, o número de mols de H2CO3 dividido por 1 igual ao número de mols de NaOH dividido por 2, certo? Quem que é o número de mols de H2CO3? A gente já viu que o número de mols é concentração vezes volume. Então, concentração de H2CO3 vezes volume. Mesma coisa para NaOH. Concentração vezes volume igual ao número de mols, certo? Então, nossa conta fica concentração de H2CO3 vezes o volume de H2CO3 dividido por 1 igual a concentração de NaOH vezes o volume de NaOH dividido por 2. Beleza? A gente não está atrás de saber a concentração de H2CO3, então a gente isola na equação. Quem está junto dessa concentração de H2CO3? Esse volume multiplicando e esse 1 dividindo. Então passa um que está dividindo para o outro lado multiplicando e o volume que está multiplicando para o outro lado dividindo. Finalmente, a concentração de H2CO3, quando a gente isola, fica 1 vezes concentração de NaOH vezes o volume de NaOH, porque esses caras já estavam aqui, né? Dividido por 2 vezes o volume de H2CO3, certo? Pronto. Armamos a conta com os coeficientes estequiométricos, né? E finalmente a gente tem como calcular a concentração de H2CO3. Então vamos supor, para um exemplo, que uma solução de 25 ml de H2CO3 virou, ou seja, o indicador mudou de cor quando o volume indicado do titulante NaOH a 0,1 molar na bureta foi de 20 ml, certo? Então, a partir dessas informações, a gente consegue calcular a concentração do titulado. Recapitulando, vamos supor que a gente quis titular 25 ml de H2CO3 com NaOH 0,1 molar.
A gente fez todo o procedimento e a gente olhou na bureta que o que foi gasto de NaOH foi 20 ml. Como a gente calcula então a concentração de H2CO3 usando essa equação que a gente conseguiu chegar agora há pouco, basta substituir os valores. Não era 1 vezes concentração de NaOH vezes o volume de NaOH dividido por 2 vezes o volume de H2CO3? Quem que é a concentração do NaOH? Concentração do titulante? 0,1 molar. Então coloca 0,1 aqui. Quem que é o volume gasto de NaOH medido na bureta? 20 ml. Então coloca 20 aqui. E divide isso por 2 vezes o volume de H2CO3. Qual que foi? 25 ml. Então coloco 25 aqui. Fazendo a conta, 1 vezes 0,1 vezes 20 dividido por 2 vezes 25 dá 0,04 molar. Ou seja, nesse exemplo, em que a gente titulou um poliácido, titulou o H2CO3, ácido carbônico, a gente conseguiu, na reação completa, na titulação completa, chegar a uma informação de volume que nos permitisse determinar a concentração de H2CO3 em 0,04 mol por litro. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, pessoal, que tenham tido nessa parte, podem me consultar. Em todas as outras também estou disponível. Com isso a gente fecha o conteúdo que a gente tem para avaliar nessa parcial. Vou disponibilizar amanhã, com certeza. E é isso, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha entendido. Se não tiver entendido, pode falar que eu vou ajudar. E vou tirar a dúvida de cada um individualmente, certo? É isso, pessoal. Bom estudo para todos. Mando um abraço.